Aleluia. Nós te agradecemos, Jesus, por esse tempo. Nós te louvamos por essa noite, por cada pessoa que está nesse lugar, pela tua presença que está em nosso meio. Te agradecemos, Senhor, por cada vida nessa noite. Nós abrimos o nosso coração ao Senhor. Somos receptíveis à sua presença. Somos receptíveis à tua palavra. Aleluia. Nós te louvamos e nós te engrandecemos. Amém? Aleluia. Você está bem? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Tá certo? Aleluia. O Senhor é bom. O louvor pode se sentar. No final vocês sobem novamente. Amém? Aleluia. Você está feliz? Amém. Estamos reunidos mais uma vez na casa do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, para dar ao Senhor e receber também do Senhor. Amém? E nessa noite, a gente vai estar falando novamente um pouco sobre a Escola Rema. Amém? Hoje vai ser a última quinta-feira, porque amanhã nós já temos a inauguração, a aula Rema inaugural. E eu creio que muitas pessoas que se encontram aqui nessa noite irão estar lá amanhã para receber do Senhor. Amém? E para fazer aquela escola poderosa. Como nós já falamos aqui algumas vezes, a Escola Rema ele é um curso bíblico. Amém? Onde você vai estar 2 anos sendo preparados dentro de uma sala de aula 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta-feira. Recebendo do Senhor. Amém? Durante 7 dias você recebe uma matéria. Amém? Você vai ser fortalecido, enriquecido e vai crescer mais e mais no Senhor. Nós já temos mais de 50 mil pessoas que são concluintes da Escola Rema Brasil e que já tiveram as suas vidas transformadas através dessa palavra. Amém? Aí você pode olhar para mim e dizer, Toti, mas eu recebo a palavra todos os cultos aqui na igreja. Amém? Você recebe a palavra em todos os cultos aqui na igreja. Mas nada se compara em você sentar numa sala de aula do Rema e receber durante 7 dias a mesma coisa sobre a sua vida. E fora que lá você vai estar envolvido com pessoas cheias de ousadia e cheias da palavra que vão contaminar você do lado do bom para que você cresça e avance no Senhor. Amém? Aleluia! Então, amado, se você ainda não fez o Rema, crie expectativa para essa escola poderosa. Não, mas eu não tenho condição de fazer. Já foi falado aqui nesse lugar que a Escola Rema ela não é movida pelo que você tem ou pelo que você sente. Mas ela é movida por fé. Nós tivemos alguns exemplos aqui que pessoas já ganharam um ano do Rema todinho. Pessoas já ganharam a inscrição do Rema, ou metade da inscrição. E eu creio que os demais que andarem em fé também vão ganhar e vão ser abençoados. E que nada vai faltar. Amém? Aleluia! Então, amados, essa escola poderosa é durante 2 anos. Você vai 3 vezes na semana. Você vai ter 2 aulas por dia. Amém? E vai ser enriquecido por essa palavra. E você pode dizer, não, mas não tem transporte. Tem transporte. A gente tem um transporte que vai para a faculdade, em Patos. Amém? E você está liberado, para ir nesse ônibus para estar fazendo a escola Rema. Então, você não tem desculpa para dizer que você não vai fazer. Porque o Senhor ele tem preparado tudo para que você possa estar nessa escola. E nós cremos que logo, logo ela vai estar aqui nessa cidade. Para que outras pessoas também possam ser alcançadas, não só do Verbo da Vida, mas também de outras denominações. Amém? Então, amado, se você ainda não fez o Rema, e eu sei, levanta a mão aqui, quem vai amanhã? Para a inauguração, para a aula inaugural do Rema. Amém? Então, querido, tem outras pessoas aqui que ainda não vão. Mas se você tem um desejo no coração, vai experimentar durante 1 mês essa aula poderosa. As primeiras aulas durante 1 mês, elas são abertas e você não precisa pagar nada. Você vai, experimenta, se você ainda não tem o desejo no seu coração. Quando você chegar lá na sala de aula, a primeira aula, você vai sentir o desejo de fazer. Amém? E se você permanecer, você vai concluir os 2 anos e nada vai faltar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, nessa noite, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das aulas do Rema. Não é uma aula demonstrativa. É um pouquinho do que uma matéria do Rema vai ser derramada sobre a sua vida naquela escola.
Tá certo? E a gente vai falar hoje sobre o fruto do Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito humano. Amém? Aí você pode me perguntar, mas o que é fruto do Espírito humano, Toti? É você, depois que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você nasceu de novo, a vida de Deus, ou a natureza de Deus, ela vai ser derramada dentro de você. E a partir daí, você vai ter que dar frutos dignos desse reino. Amém? Porque a palavra cristão tem como significado imitadores de Cristo. Amém? Então, no momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador e nasceu de novo, é sua responsabilidade dar frutos para o reino de Deus. Tá certo? Então, o que é o fruto? É a manifestação da natureza de Deus derramada em nós após o novo nascimento. É a manifestação da vida de Deus na minha e na sua vida. Você vivia de uma forma quando não tinha aceitado Jesus. Depois que você aceitou Jesus, a sua vida tem que ser diferente. Se ela não for diferente, tem alguma coisa errada. Você não está vivendo a palavra. Amém? Eu queria que o pastor Tiago abrisse lá em Gálatas 5:22. Aleluia. Gálatas 5:22. E a palavra diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, pode passar? Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Aleluia. Então, querido, a gente tem que manifestar esses frutos na nossa vida. À medida que você anda com o Senhor e que você vem para os cultos e recebe essa palavra, você tem que andar qual? Aquilo que é ensinado para você. Só há transformação quando nós praticamos aquilo que nós ouvimos. Amém? Então, amado, esse termo fruto, ele vem do grego. Eu vou ler aqui para você. Significa carpos. E de um sentido figurado, trazendo para nós, Igreja de Cristo, são as ações que eu e você praticamos no nosso dia a dia. Amém? E quando nós nos unimos a Cristo através desse novo nascimento, é nossa responsabilidade viver a palavra e gerar esses frutos para que outras vidas possam ser alcançadas somente pelo seu exemplo. Você recebe? Amém. Aleluia. E quando nós não damos frutos, nós estamos afetando o reino de Deus. Quando você vem para a igreja, mas não tem a sua vida, não se deixa ser transformado. As pessoas lá fora não vão querer o Jesus que você tem. Imagina você estar dentro da igreja, faz 5, 6, 4 anos, mas a sua vida permanece a mesma. O que a sua família ou as pessoas ao seu redor vão querer? Esse Jesus, se a sua vida, nem a sua vida foi transformada. Mas não é culpa de Deus, é culpa nossa. Não, fulano está na igreja faz não sei quanto tempo, mas é mentiroso que dói. Fulano está na igreja faz 2, 3 anos, mas compra e não paga. Fulano está na igreja faz tanto tempo, mas só vive traindo a esposa. E ainda coloca a culpa na igreja. E é porque está na igreja. Mas a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa é somente nossa. Você entende? Porque a palavra é ensinada. Mas se nós não recebermos e vivermos essa palavra, a nossa vida permanece a mesma. Não há mudança e não há transformação. Foi falado quinta-feira passada sobre a matéria, um pouquinho da realidade da nova criação. E foi falado aqui nesse lugar que nós estávamos mortos e separados de Deus. Não foi isso? Estávamos condenados ao inferno. Mas Deus, ele sempre tem um novo plano para a nossa vida. Aleluia. Nós estávamos mortos espiritualmente. Lá em Efésios 2, 1 ao 3, não precisa abrir, diz que nós estávamos separados de Deus, distantes do Senhor. Estávamos afundados nos nossos pecados. E o nosso destino era o inferno. Amém? Lá em Romanos 3, 23, vai dizer que nós estávamos destituídos, separados da glória de Deus. Nós não tínhamos acesso ao Senhor. Foi falado também quinta-feira passada que o homem,
ele decidiu pecar lá no início, lá em Gênesis. E quando o homem decidiu pecar contra Deus, toda a humanidade foi afetada. Toda a humanidade, ela sofreu o dano de um erro de um homem. Eles decidiram errar e pecar contra o Senhor. Deus, ele preparou o jardim do Éden, depois criou o homem e deixou eles lá para desfrutar. Mas aí o homem decidiu pecar contra Deus. Porque Deus, como foi falado aqui, Deus não criou robôs. Ele criou pessoas com livre-arbítrio e liberdade de escolha igual eu e você. Nós temos a liberdade de escolher, servir ao Senhor, fazer o que a palavra nos instrui ou viver a mesma vida destruída que a gente tinha quando estava no mundo. Amém? E a palavra diz que o homem pecou, ele decidiu errar e ele morreu espiritualmente. Começou aí o erro. Ele estava condenado ao inferno. Depois, ele perdeu todos os benefícios que tinha no Senhor. Doença veio para a vida do homem, falta veio para a vida do homem, morte espiritual veio para a vida do homem, por conta de uma decisão, pecar e se afastar do Senhor. Você entende? Sim. Aleluia. Mas aí Deus tinha outro plano. Enviar quem? Jesus. Ele enviou o seu único filho para que eu e você fôssemos resgatados e salvos. Lá em João 3,16 diz que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo estava perdido, mas Deus tinha uma carta na manga. Jesus. E ele enviou seu filho e entregou ele para que ele morresse no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus precisou vir, morrer no meu e no seu lugar, ser pregado numa cruz, morrer, natural e espiritualmente, por 3 dias, a Bíblia fala, que ele se separou de Deus, desceu às profundezas da terra, ou seja, ao inferno, se separou de Deus por um espaço de tempo para que eu e você tivéssemos vida. Amém? Para que eu e você não fôssemos para o inferno. Aleluia. E depois que Jesus veio, aí você agora não vai mais para o inferno. Você só vai se você quiser. A salvação foi liberada para todo mundo. Quem quer Jesus é salvo. A sua rota é modificada. E você aceitou Jesus, amém? Amém. Hoje você é nova criatura. Hoje você é filho de Deus. Hoje você foi restaurado. Amém? E se você é nova criatura, e se você nasceu de novo, então a sua vida tem que ser diferente. Amém? A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, os seus velhos hábitos, a sua velha forma de falar, não deve existir mais. Você está em novo reino, em um novo lugar. Eu queria que o pastor Tiago abrisse lá em Colossenses. Aleluia. Colossenses 1:13. Para a gente ler. Colossenses 1:13. Aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino do Filho do seu amor. Depende da tradução. Então, nós fomos transportados de um lugar de doença, de um lugar de falta, de um lugar de um casamento destruído, de uma vida destruída, de um lugar de falta, para um lugar de abundância no reino do Filho do amor de Deus, na presença do Senhor. Amém? Então, hoje você não está mais morto, hoje você está vivo. Hoje você não é para ter mais doença no seu corpo, é para ter saúde divina. Hoje você não é para ter um casamento destruído, é para ter um casamento abençoado. Porque você foi restaurado. Amém? Aleluia. E, amados, depois que você está no reino de Deus, você tem que viver o que a palavra te instrui. Nós devemos exalar a presença do Senhor através da nossa vida. Amém? Através daquilo que o Senhor tem derramado no nosso coração. Tá certo?
E à medida que nós produzimos os frutos, nós nos tornamos espirituais no Senhor. À medida que você vive a palavra, você se torna espiritual. As pessoas muitas vezes pensam, não, espiritual é alguém que passa muitas horas orando em línguas. Espiritual é alguém que vai todos os cultos. Não, espiritual é alguém que serve em todos os departamentos. Não, espiritual é quando você vive a palavra. Do que adianta você passar muitas horas em línguas, mas na sua casa, você gritar com a sua esposa, você gritar com seus filhos, você desonrar o seu esposo, desonrar a sua esposa. Do que adianta você se vir em todos os seus departamentos e quando você virar as costas, você começar a falar da sua igreja local. Do que adianta você se vir em todos os departamentos da igreja, mas falar do mundo todo. Do que adianta você passar o dia todo orando em línguas, mas no final do dia, você está com pecado oculto e não se conserta. Então, ser espiritual não é só fazer, você tem que ser igreja. Você tem que se deixar ser transformado. Amém? Aleluia. Porque na igreja, amado, todo mundo é santo. Na igreja todo mundo tem asa. Você vai pecar dentro da igreja? Você vai gritar com a sua esposa durante o culto para o pastor ouvir e os irmãos ouvirem? Não vai. Na igreja todo mundo tem asa. A gente conhece alguém dentro da sua casa. Se eu chegar na casa da irmã Luciene, na casa de Fábia, aí eu sei se ela é espiritual ou não. Dentro da igreja todo mundo é espiritual. Todo mundo voa. Todo mundo canta. Eu quero ver em casa. Amém? Aleluia. E vamos correr. Nós não somos espirituais, eu notei essa frase aqui, que eu achei muito interessante. Não somos espirituais pela quantidade de dons ou habilidades que possuo, mas pela quantidade de frutos que eu dou para o reino, que eu pratico da palavra. Amém? Não é seu dom, não é sua habilidade. É você viver o que é ensinado nesse lugar. Amém? Aleluia. Vamos correr. Antes de nós falarmos um pouco sobre os frutos do Espírito, eu queria trazer, de forma rápida, a gente vai só pincelar por conta do tempo, falar um pouco sobre as obras da carne. Amém? Eu não vou ler, mas lá em Gálatas 5, 19 ao 21, vai trazer uma descrição sobre as obras da carne, que são prostituição, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, discórdia, dissensões, ira, dissensões, facções, inveja, homicídio, bebedice e glutonaria. Amém? Eu vou trazer só uma pequena descrição de cada uma. Prostituição. Prostituição, eu sei que todo mundo já conhece. É você vender o seu corpo por conta de dinheiro. É você vender o seu corpo, sujar o seu corpo, o templo e morada do Espírito Santo, para ganhar algo em troca. É adultério. É quando você é casado, mas você trai a sua esposa ou o seu esposo. Você está em prostituição. É também outra palavra que é muito citada aqui, fornicação. Quando você é noivo ou solteiro e você tem relações sexuais antes do casamento, que é um projeto de Deus. Aí isso também é considerado prostituição. Amém? Temos lascívia, que é sensualidade. Uma bela pessoa sensual que chama a atenção, gosta de chamar a atenção dos homens, seja com a sua forma de falar ou com a sua forma de se vestir. Por isso que a gente tem tanto cuidado com a roupa que a gente veste para estar na igreja ou para até no dia a dia. Por quê? Se você fizer o seu irmão pecar, você também está pecando. Amém? E a gente tem que ser responsável pela nossa vida e pela vida do próximo. Amém? Porque através de você, outras pessoas podem vir para o reino de Deus, ou elas podem se afastar do evangelho. Nunca vão querer conhecer Jesus. Se você for um crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo, vive nos cultos, mas a sua vida só vive por água abaixo, ninguém vai querer o Jesus que você tanto fala ou prega. Eles vão olhar mais para a tua vida do que aquilo que você fala. Amém? Aleluia. Vamos correr. Impureza. Toda prática sexual que contamine o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Um exemplo muito prático, pornografia. E dentro da pornografia vai trazer outras coisas que vão contaminar o teu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. E se você é cristão, não é para estar mais na sua vida. Amém? Aleluia. Idolatria. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus.
não é só você idolatrar uma imagem de escultura, mas é você idolatrar uma pessoa, idolatrar o seu trabalho, idolatrar algo que você possua. Amém? Então, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus é idolatria. Tá certo? Inimizade. Inimizade a gente já vai saber. Falta de perdão, rancor. Amém? Não, eu não perdoo fulano. O que ele fez comigo não tem perdão. E Jesus? O seu pecado não teve perdão porque do seu irmão não pode ter. Era para nós termos sido condenados e não termos sido perdoados. Mas pecadores somos nós e Jesus nos perdoou. Porque alguém que te fere você não pode perdoar. É difícil liberar perdão, não é? Mas é necessário. Muitas vezes alguém nos fere e é uma dificuldade para a gente perdoar. A outra pessoa está vivendo a vida dela, está alcançando os objetivos dela e você se matando aos poucos. Essa falta de perdão te trazendo ansiedade, depressão, entre outras várias coisas. Você está morrendo e ela está vivendo. Então você libera o perdão por causa de você. Amém? Vamos correr. Porfias, emulações, algumas eu vou só citar. Emulações, alguém orgulhoso, alguém que quer ser superior ao outro. Isso aqui é que não deve existir no corpo de Cristo, muito menos na igreja Verbo da Vida. Amém? A gente não deve ter esse sentimento de querer ser maior do que o próximo, de querer ser maior do que fulano, de querer ser orgulhoso. Eu tenho uma coisa comigo e eu sempre falo isso. Eu sou igual a você, não importa a cor, não importa a classe social, não importa o seu trabalho, não importa o quanto de diplomas você possua. Todo mundo é igual. Todo mundo veio para a terra nu e vai voltar nu. Quando todo mundo morrer, o lugar que você vai é o mesmo lugar que eu vou, em termo natural. Amém? A gente tem que ser humilde. Jesus era humilde. Jesus tratava todas as pessoas da mesma forma. Poderia ser alguém de uma classe social elevada, ou poderia ser alguém que era um mendigo, que era um morador de rua. Mas todo mundo era importante para Jesus. Amém? Vamos correr. Aleluia. Dissensões, ira. Ira não precisa nem citar, né? Facções, inveja, homicídio. Pronto, vou citar esse aqui, é homicídio, trazer a descrição. Às vezes a gente pensa que homicídio é somente eu pegar e matar alguém. Não. Homicídio também pode ser eu matar a influência de alguém na vida de outra pessoa. Vamos dizer que eu falo do pastor Tiago para o irmão Breno. Eu matei a influência que o pastor Tiago tinha na vida do irmão Breno. Irmão Breno vinha pastor Tiago como homem de Deus. Mas aí eu vou e contamino irmão Breno com algo que aconteceu entre mim e pastor Tiago. Aí quando o pastor irmão Breno encontrar pastor Tiago, mas rapaz, eu pensei que pastor Tiago era uma bênção, mas pastor Tiago tem essa falha, pastor Tiago fez isso. Então, o homicídio também é eu matar a influência de alguém por conta de mim mesmo. Amém? Aleluia, vamos correr. O Senhor é bom. E agora a gente vai para os frutos do Espírito. O primeiro fruto que a gente vai falar nessa noite é o amor. Amém? A Bíblia fala que todos os outros mandamentos, eles foram resumidos em um único só. O amor. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu não vou adulterar. Eu não vou olhar a mulher do meu próximo. Eu não vou roubar. Eu não vou matar. Eu não vou pecar contra Deus. Amém? Então, os 10 mandamentos vão se resumir apenas nesse. Mas o amor que a gente vai falar nessa noite é o amor ágape, o amor do tipo de Deus. Não é o amor natural. O amor natural é aquele amor que se alguém fizer raiva a você, você já fica com raiva daquela pessoa. Vou dar um exemplo. Você que é casado, quando seu esposo ou sua esposa lhe dá trabalho ou lhe faz alguma raiva, você não fica com raiva dela? Pronto, é um amor natural. Vamos dizer que alguém fala mal de você, não dá vontade de você ir lá e pegar uma briga maior do que você possa imaginar? Você começa a formar na sua cabeça, quando eu chegar lá eu vou falar isso, isso e isso. E se ela me fizer raiva, eu dou um murro nela. É o amor natural. Você quer dar na mesma moeda. Amém? O amor natural, ele é falho. O amor natural, ele não quer perdoar. O amor natural, ele não quer fazer o bem a quem lhe fez o mal. Mas se o amor do tipo de Deus, ele não olha para o que a outra pessoa fez. Amém? Ele olha para o que a palavra diz.
Amém? Então, o amor do tipo de Deus, ele ama independente de. Vamos citar o exemplo de Jesus. Ele nos amou quando a gente nem queria ele. Eu sei que muitas pessoas que se encontram aqui já ouviram falar de Jesus e disseram, eu ser crente, aceitar Jesus, Deus me livre. E hoje está aqui. Então, antes mesmo de você querer ele, ele já te queria. Antes mesmo dele te amar, de você amar ele já te amava. Amém? Então, a gente tem que se basear no amor do tipo de Deus, que é chamado de amor ágape. Esse amor, ele não busca o seu interesse. Ele busca fazer o melhor para o próximo. Amém? Vou ler a descrição aqui para você. O amor ágape, o amor do tipo de Deus, se interessa e busca o bem do outro, sem querer nada em troca. Amém? É um amor que perdoa. É um amor que tem um coração quebrantado. Amém? Aleluia. Lá em Mateus 23, 39 diz, né, que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós amamos porque ele nos amou, como eu já citei. Lá em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor por nós, por ter entregado Jesus para que a gente fosse salvo. É forte, querido. Jesus veio para salvar a tua vida, para nos livrar do inferno. E ainda é mais forte porque a palavra diz que quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Se você não tem andado em amor, não tem perdoado o teu irmão, você não conhece a Deus. Talvez você conheça ele só de ouvir falar, mas não de intimidade. Amém? Do que adianta você dizer que ama o seu irmão, já foi citado muitas vezes aqui, e você vê o seu irmão precisando de alguma coisa, o pastor até citou uma vez. Do que adianta eu olhar para a irmã Luciene, ela chega até mim e diz que está precisando de alguma coisa. Eu tenho uma condição de abençoar na vida dela, eu oro pela vida dela e digo, vá em paz, que o Senhor vai prover. Você está amando só de boca, mas não está amando na prática. Amém? Então a gente tem que amar um amor do tipo de Deus. Ele não ama de aparência. É possível, pronto, tem um exemplo muito prático. Mateus 15, 8 ao 9. Eu queria que o pastor Tiago abrisse. Mateus 15, 8 ao 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí a gente vai trazer também para o lado de Deus. Às vezes a gente diz que ama a Deus, mas nega Ele com as nossas próprias ações. Às vezes a gente serve em algum departamento, mas faz de qualquer forma. Às vezes a gente está na casa de alguém que não conhece a palavra e mete o pau falando da sua igreja local. Que amor é esse pelo Evangelho? Quem ama o Evangelho defende com unhas e dentes. Amém? Você vive no altar, mas desonra quando desce. Que amor é esse? Para com Deus e com a sua obra. A sua vida tem que atrair outros para Cristo e não distanciar. Amém? Vamos pular para outro por conta do tempo. Alegria. Alegria também vem do grego, do termo chara. Significa satisfação e gozo. Ou seja, quando eu e você nos alegramos, nós estamos trazendo o sinal de gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez e faz na nossa vida. Quando você recebe um presente, você não fica feliz? Qual foi o maior presente que você recebeu de Deus? A sua salvação. Já é para que você esteja alegre de forma sobrenatural. E quanto mais por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Tem pessoas que teve o casamento restaurado. Filhos alcançados para Jesus. Amém? Seus negócios restaurados. Sua vida restaurada. Um filho nas drogas que foi liberto. Que maior alegria você poderia ter? Não, mas é porque na minha casa não está muito bem. Como é isso? E você só se alegra quando tudo está bem? A alegria do tipo de Deus, ela se alegra independente de. Amém? Não, mas meu armário está vazio. Se alegra independente de. A sua alegria demonstra confiança no Senhor.
Não, mas eu vou me alegrar pela falta. Não. Você vai se alegrar, porque dentro da falta Deus vai trazer provisão. Não, mas eu vou me alegrar pelo meu esposo, que nem conhece a Jesus, não quer nem saber de Cristo. Eu já tenho orado e nada aconteceu. Você vai se alegrar independente de. Porque vai chegar um momento que ele mesmo vai vir, não vai precisar nem você chamar. Amém? Então, a alegria do tipo de Deus, ela não é baseada em circunstâncias. Ela é baseada na palavra. Lá em Filipenses 4:4 diz, não precisa abrir. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Quando você se alegra, você está dizendo automaticamente para Deus, eu confio no Senhor. Essa situação não é nada para o Senhor. Amém? Um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Lá em Provérbios 15:13 diz, quando alguém está triste, ela se torna uma pessoa mais feia. Não queira ser feio, irmão. Seja feliz para que você seja mais bonito. Amém? Alguém triste, ele só traz coisas ruins para a sua vida. O que gera a depressão são pessoas que guardam para si sentimentos de tristeza. Amém? Seja por falta de perdão, seja por situações que aconteceram, por perdas que elas tiveram. E elas começam a guardar isso dentro delas e a tristeza vai corroendo, gera uma ansiedade, da ansiedade vai para a depressão. E se ela não for tratada pela palavra ou no meio natural, corre o risco dela tirar a própria vida. Por conta do quê? Da tristeza. Então, a tristeza, ela não traz nada de bom para mim nem para você. Mas a alegria, sim. Amém? Você já ouviu falar que quando uma pessoa está alegre, quando ela começa a rir, as contas delas são pagas? É forte, igreja. Eu estava lendo um livro. Ai, ria, irmão, ria, para as contas você paga. Ria bem muito. Eu estava lendo um livro que ele fala sobre o poder da alegria. Que fala que pessoas que, de acordo com algumas universidades e com alguns estudos que estavam sendo feitos, quando as pessoas começavam a rir, elas estavam com algumas doenças, e essas doenças começavam a ser cessadas do seu corpo. Que esse tratamento é chamado de risoterapia. Elas começavam a rir, e de acordo com os cientistas, eles viam que na cabeça delas, ali no cérebro dela, alguma coisa estava acontecendo. Porque quando você está alegre, é porque algo bom está acontecendo. Não é não? Então, se algo bom não está acontecendo, continua rindo porque vai acontecer. Amém? Se move em fé. Rir é fé. Tristeza é dúvida. É não confiar no Senhor. Amém? Então, seja alegre. Vamos correr. Só falta 7 minutos. Paz. O que é paz? Segurança. Quando você está em paz, você está se sentindo seguro. Eu vou trazer para um ambiente, vamos dizer, uma criança. Você que é pai e mãe. O seu filho, ele se sente seguro nos seus braços, não sente? Quando tem um bebê, geralmente, né, a gente gosta de brincar com os bebês e a gente joga para cima, né? Joga. E a criança, ela tem confiança em quem está fazendo isso. E se for o pai, aí que ela tem mais confiança ou a mãe, porque tem aquele vínculo de confiança. Então, paz é confiança. Quando você tem paz, é porque você está confiando no Senhor. Não, mas o mundo está caindo ao meu redor. Tenha paz. Independente de. É fácil? Não é fácil. Jesus não disse que seria fácil, mas seria possível. Amém? Então, paz é você ter segurança no Senhor. A gente pode trazer para esse lado e também pode trazer para o lado de você se dar bem com todas as pessoas ao seu redor. Não vai ser fácil, não é fácil, porque tem pessoa que faz com que a pessoa queira ter raiva dela. Mas é necessário. Não, mas o meu vizinho coloca o som no volume mais alto, nas músicas mais feias da face da terra. Tenha paz com seu irmão, amor. Vai lá falar bem tranquilo com ele. E vai tudo dar certo. Amém? Vamos para outro. Longanimidade, paciência. Quantas pessoas já pediram paciência? Fala a verdade aí. Ô Senhor, me dá paciência. O Senhor já te deu paciência. Você tem que dizer, Senhor, me ensina a exercer a paciência, porque eu já tenho. Amém? Porque Ele já te deu, Ele não vai te dar. A paciência já foi derramada no seu coração quando você aceitou Jesus. É um fruto do Espírito.
E você vai começar a colocar essa paciência para fora. Não, mas o meu filho, como o juiz o dia todinho, está testando a sua paciência. Você tem que começar a colocar em prática. Não, mas no meu trabalho, tem uma pessoa que trabalha comigo que me faz uma raiva. Exerça a paciência com essa pessoa. Amém? Seja perseverante com ela. Tá certo? Longanimidade, paciência, tolerância. Pronto, tem um precisa abrir. Lá em Efésios 4, 1-2 diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Suporte o seu irmão, o seu vizinho, a pessoa que está lhe fazendo raiva em amor. Tenha paciência com ela. Porque se você perder a sua paciência, quem vai errar vai ser você. E depois você vai ter que pedir perdão porque você falou que não devia. Amém? Aleluia. Aqui, o paciente apazigua situações. Quem já viu alguém brigando e aquele que é mais para frente arruma confusão que só? Mas alguém que é mais paciente, mais calmo, em vez de ele arrumar confusão, ele quer resolver na conversa. Por pessoas impacientes e de pavio curto, é que muitas pessoas matam outras, tiram vidas, porque não têm paciência. Elas agem pelo impulso. Elas não pensam antes de agir. Amém? Vamos correr. Benignidade. Alguém que é agradável, alguém gentil, alguém simpático, alguém educado. E na Bíblia fala para nós ser educado. Fala que está aqui dizendo benignidade. É o quê? Alguém que é agradável estar perto dele. Meu irmão, eu vou perguntar para você. Dá tempo? Perguntar para você. Quando você chega perto de alguém ou na casa de alguém, a sua companhia é boa? Me diga aí. Pense. Porque fala benignidade, alguém amável, alguém educado, alguém cortês, alguém que trata bem os outros. Então, é você chegar perto de alguém e essa pessoa se sentir feliz por você estar perto dela. Amém? Mas, rapaz, eu amo tanto da presença de fulano, quando ela chega perto de mim, me traz uma alegria, me faz tão bem. Ou você é alguém que quando chega perto de outra pessoa dá vontade de ir embora, dá formiga. Mas por quê? Às vezes, nós chegamos perto de outras pessoas e ao invés de nós influenciarmos ela com coisas boas, a gente vai falar da vida dos outros. A gente vai falar de doença. A gente vai meter o pau na igreja. Misericórdia, irmão. Que a sua influência seja agradável e não desagradável. Amém? Então, seja benigno, seja educado, simpático, gentil. Em qualquer lugar que você vá. Se você for arrogante, ignorante, onde você chegar, as pessoas vão se afastar de você. Mas quando você é alguém que trata bem as outras pessoas, em todo lugar que você chegar, você vai entrar e vai ser agradável para aquelas pessoas. Eu vou no mercado comprar alguma coisa, seja gentil. Aquela pessoa está trabalhando para ganhar o pão dela e você foi para lá comprar, mas seja educado também. Seja educado na fila de um banco, não pegue briga porque alguém entrou na sua frente, não. Misericórdia, você é do verbo da vida. Seja excelente, irmão. Amém? Aleluia. E para a gente finalizar, só tem 1 minuto e alguns segundos. Bondade, alguém bom. Deus é bom, generoso. Seja você também. Fidelidade. É você ser leal àquilo que foi colocado nas suas mãos. Ser leal ao departamento ao qual você faz parte. Ser leal ao horário de chegar quando você estiver na escala. Se é para você chegar às 6h30, não chegue 7 horas, não. Honre o horário que foi estipulado pelo seu líder. Amém? Ser fiel aos relacionamentos. Ser fiel no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro, onde quer que você esteja envolvido. Amém? Ser manso. Outra, para nós finalizarmos. Mansidão. Alguém calmo, tranquilo. A gente vai trazer para... David está aqui hoje não, né? Pronto, David é o exemplo de mansidão nu e cru. Amém? Aí outro ponto, fé. A fé do tipo de Deus, que não olha para as circunstâncias, mas olha para a palavra. E por último, domínio próprio. O que é domínio próprio? Você dominar você mesmo. Você não fazer aquilo que a sua carne quer, mas aquilo que a palavra pede. Para nós finalizarmos, eu vou fechar com esse versículo. Lá em Coríntios 9, 27 diz, né? Não precisa abrir. Que Paulo diz, né? Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu pregando para outros eu não seja envergonhado.
Então, você tem que colocar a sua carne, o seu corpo em sujeição à palavra. Para que quando você estiver aqui na igreja, as pessoas não vejam você lá fora, vivendo fora da palavra. E venha trazer escândalo para o evangelho. Escândalo para o evangelho, ao invés de trazer acréscimo para o evangelho. Amém? Glória a Deus. Você recebe? Amém. Pode vir, pastor.